Olá, crianças, tudo bem? Então, agora nós vamos para a nossa aula de ciências. A gente começou o conteúdo na sexta-feira e agora a gente vai continuar. A gente estava trabalhando o sistema nervoso. Se você não assistiu o vídeo de sexta-feira, então assista novamente, tá? É para assistir o vídeo completo, senão não vai entender o que está sendo trabalhado. Beleza? Vamos lá? Então, a aula de ciências hoje é sobre coordenação nervosa. Está da página 114 até a 119. Então, se você não assistiu ao vídeo completo de sexta-feira, assista novamente, tá? Não é para pular partes dos vídeos. Vamos lá? Então, coordenação nervosa. Os neurônios atuam de uma maneira coordenada para interpretar os estímulos que a gente vê no meio ambiente. Então, e ter respostas sobre eles. Então, quando a gente vê algum acontecimento ou sente algum acontecimento, a gente reage de alguma forma. Isso acontece devido ao nosso sistema nervoso e à coordenação nervosa. Então, para que isso aconteça, os estímulos percorrem um caminho definido no nosso sistema nervoso. Então, o estímulo chega aos neurônios, que é um órgão receptor de estímulos. Então, o estímulo chega até os neurônios de um órgão receptor de estímulos, tá? Vai para os neurônios da medula espinal ou do encéfalo e segue para os neurônios de um órgão efetor. Então, vamos ver o que é isso que a gente está falando, né? Vai estar falando em grego? Não tá, né? Então, temos os órgãos receptores, a medula espinal e o encéfalo, e os órgãos efetores. Primeiro de tudo, vamos pensar na situação. Quando a gente vai lá, tá distraído com alguma coisa e queima o dedo, a nossa reação, assim que a gente sente o quente, o calor, é tirar a mão, ok? Já aconteceu isso com vocês? Foram colocar a mão em algum lugar distraidamente, sentiram que estava quente e tiraram, bem rapidamente. Isso acontece devido aos estímulos do sistema nervoso e à coordenação nervosa. Então, como vocês viram, a gente tem órgãos receptores de estímulo, a medula espinal e o encéfalo e os órgãos efetores. O que são os órgãos receptores? Então, são os órgãos do sentido, como a pele, o nariz, os olhos, a orelha, a língua, tá? Eles conseguem captar os estímulos do meio ambiente. Nosso corpo também tem receptores nos órgãos internos, que captam o que está acontecendo dentro do nosso corpo e interpretam as informações a respeito da situação do nosso corpo. Então, como a temperatura, a quantidade de gás carbônico no sangue, entre outras coisas. E todas essas informações são captadas por neurônios sensitivos presentes nos órgãos receptores. Tá? Então, tem os órgãos receptores com os neurônios sensitivos, das sensações. A medula espinal e o encéfalo, eles recebem os estímulos dos órgãos receptores e geram uma resposta, que é enviada para um órgão efetor, por meio de um neurônio motor. Então, o que são os órgãos efetores? Eles são os órgãos que executam as respostas produzidas no encéfalo ou na medula espinal. Tá? Podem ser, por exemplo, os músculos, que se contraem e promovem um movimento, ou uma glândula, que produz e libera substâncias no organismo, tá? Então, aconteceu alguma coisa no meu braço, encostei no quente e tirei, rapidinho. Então, isso aconteceu devido ao músculo do meu braço que produziu o movimento. Estou com um problema aqui no meu estômago e os órgãos, os neurônios sensitivos encaminharam uma mensagem para a medula espinal e ela encaminhou um pedido para uma glândula produzir mais substâncias. Então, isso é externo e interno, que eu acabei de dar um exemplo. Então, um exemplo da coordenação nervosa, do que eu falei de encostar em algo quente e tirar. Então, se a gente encosta em algo que está quente e a gente sente o calor, o receptor sensorial da nossa pele pega o neurônio sensitivo e manda uma mensagem para a medula espinal. E lá na medula espinal ou no encéfalo, há o neurônio associativo que interpreta essa mensagem e produz uma outra mensagem para o neurônio motor,
que é a de contração do músculo para fazer o movimento de retirar o dedo do calor, tá? Então, isso é o que acontece aí nessa coordenação nervosa. Então, vamos traduzir isso em palavras. Ao aproximar o dedo da chama de uma vela, como na situação 1, o neurônio sensitivo presente na pele é estimulado devido ao calor e leva essa informação até a medula espinal. Na medula, a informação passa para o neurônio associativo, que, por sua vez, transmite a informação a um neurônio motor, conforme o destaque 2. Então, o neurônio motor leva a informação até o órgão efetor, que no caso é o músculo do braço, que se contrai, afastando a mão da chama, como mostra o destaque 3. Grande parte das ações do nosso corpo é controlada pelo sistema nervoso, como eu já tinha dito antes. Mas algumas dessas ações são voluntárias, obedecem à nossa vontade, e algumas são involuntárias, então não podem ser controladas, tá? Nas ações voluntárias, como caminhar, comer, ligar o computador e ler, por exemplo, a informação sensorial é transmitida ao cérebro, onde ela é processada, e as respostas são elaboradas de forma consciente. A gente pensa na situação, tá? Nós tomamos a decisão de realizar essas ações e a gente interrompe as ações quando desejarmos. Então, nesse exemplo, a gente tem o cérebro, a medula espinal, o neurônio motor, o músculo e o órgão do sentido da visão, tá? Então, essa é a representação das estruturas que são envolvidas em uma ação voluntária. Como a gente pode ver na imagem aí, o estímulo visual da comida pronta é processado no nosso cérebro. Então, a gente vê o que está acontecendo, então o órgão do sentido da visão vê o que está acontecendo, manda a mensagem para o nosso cérebro, e o cérebro manda uma mensagem para a medula espinal, que transmite uma informação por meio de um nervo formado por neurônios motores, e esses neurônios promovem a contração do músculo do braço e das mãos, permitindo que a pessoa desligue o botão do fogão. Então, isso é muito rápido. Olhou que a comida está pronta, o cérebro já interpreta, já manda para a medula espinal, já manda o neurônio motor avisar o músculo que é para contrair da mão e do braço para fazer o movimento de desligar o botão do fogão, tá? É muito rápido, nosso corpo é uma máquina perfeita criada por Deus, tá? Para fazer com que a gente entenda o que a gente vivencia. Algumas ações involuntárias controlam as atividades do nosso corpo, nos nossos órgãos internos, como os batimentos cardíacos e os movimentos peristálticos, que são aqueles do intestino e do estômago. Alguns atos involuntários, rápidos e provocados por estímulos externos são chamados de ato reflexo. Então, vocês estão andando do nada e aí alguém atira uma bola em vocês. Muitas vezes, tem gente que é um pouco mais lenta, tipo a Laura, né? Que não vai conseguir desviar, mas normalmente as pessoas têm atos reflexos muito bons, que ajudam a gente a se proteger. Então, o corpo tem várias formas de nos proteger, tá? Então, se acontece de eu ver alguma coisa sendo atirada em mim, ou eu abaixo ou eu desvio rapidamente. Isso é um ato reflexo, tá? E a função desses atos é a proteção do nosso corpo, evitando lesões graves. Por exemplo, quando afastamos rapidamente a mão ao encostarmos sem querer em um ferro quente, ou quando erguemos o pé ao pisarmos em algo pontiagudo. Nas ações involuntárias, as informações não chegam ao cérebro. Elas são processadas na medula espinal ou no tronco encefálico, que são mais próximos, tá? São mais rápidos. Então, aqui nessa imagem, a menina fura o dedo no espinho da rosa. Então, o estímulo da dor ativa os neurônios sensitivos da pele, que carregam a informação até a medula espinal. Ela elabora uma resposta que é enviada para o músculo do braço por meio dos neurônios motores, e o músculo se contrai, tirando a mão da flor, tá? Então, com o órgão do sentido do tato, que é a mão, ela fura o dedo, o neurônio sensitivo leva a informação até o tronco encefálico ou a medula espinal, e ela responde com o neurônio motor para o músculo, tá? E o músculo tira
para proteger ela de ser machucada, de causar uma lesão grave no nosso corpo, ok? Como percebemos o ambiente? Então, nós percebemos o ambiente por meio dos órgãos dos sentidos, que são os órgãos receptores, tá? Eles são capazes de captar as informações do ambiente e transmitir para a medula espinhal e depois para o encéfalo por meio dos nervos. Então, o que a gente tem de sentidos? Então, temos a visão. Então, no fundo do olho tem células que são estimuladas pela luz. Essas células enviam a informação aos nervos presentes no órgão, que levam até o cérebro, onde as imagens são interpretadas, tá? A audição. As vibrações do ar provocadas pelos sons estimulam as estruturas internas presentes nas orelhas, e essas estruturas transmitem a informação aos nervos presentes nas orelhas, que levam as informações até o cérebro, onde elas são processadas. Olfato. As substâncias químicas presentes no ar estimulam as células que existem dentro do nosso nariz. E as células enviam a informação para os nervos que levam até o cérebro. Gustação ou paladar. Então, os alimentos estimulam as papilas linguais presentes na língua. Elas transmitem a informação para os nervos que levam até o cérebro, onde será interpretada. E o tato, a pele de todo o corpo possui receptores que captam estímulos de temperatura, textura, pressão e dor. Esses receptores enviam a informação por meio dos nervos até a medula espinhal, e essas informações seguem para o cérebro, onde são reconhecidas e interpretadas. Cada um dos sentidos é coordenado em um local diferente da superfície do cérebro. Veja na imagem a seguir as vias pelas quais as informações captadas pelos sentidos chegam até o cérebro e onde elas são processadas e interpretadas. Então, os olhos é processada aqui nessa parte vermelhinha, tá? O nariz é processado aqui nessa parte amarelinha, bem nessa parte roxinha. A audição aqui nessa parte verdinha e a pele nessa parte azul, tá? Que são as regiões de processamento da informação de cada sentido do cérebro. Então, o cérebro processa as informações e nós temos consciência das sensações devido a isso. Então, a gente tem consciência dos sabores, dos odores, dos tipos de som e das texturas, e isso nos ajuda a compreender o mundo ao nosso redor. Ok? Então, pensando nisso, vocês vão responder a questão 1, 2 e 3 da página 126 e 127. Não se esqueçam de mandar a foto para a Pro. Beijos e até mais. Qualquer dúvida, eu só estou à disposição.